Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em jogo fantástico, o Vasco conquista uma grande vitória no clássico sobre o Fluminense e dá uma respirada na tabela. Será que dá pra escapar? O tricolor das Laranjeiras preocupa por causa da Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que jogo no estádio Newton Santos, hein? Impressionante. Eu tava até vendo algumas postagens e cheguei à conclusão de que realmente o futebol carioca ele oferece isso. A gente que está acostumado a acompanhar o futebol paulista, eu, né, no caso, e quem mora por aqui acompanha os clubes de São Paulo, e eu vim do Rio Grande do Sul, então o futebol gaúcho também tem uma tradição de mais pegada. O futebol paulista às vezes tem mais competitividade, tem mais... sei lá, eu tô falando de linhas gerais, né? Uma questão, mais preocupação com a tática e tal, e isso às vezes atrapalha o bom jogo. O futebol carioca, ele nos propicia esse tipo de jogo volta e meia. Me parece, é uma sensação que eu tenho e divido com vocês, de que os clássicos cariocas, eles são recheados de alegria, romantismo, de desventuras, de muitas vezes irresponsabilidade, que é o que a gente gosta de ver quando a gente está assistindo entretenimento, né? Pode não ser para o torcedor, pode não ser para o treinador, inclusive, pode não ser para o analista mais frio e cirúrgico, né? De que falta posicionamento aqui para coberturas e tal, numa análise um pouco mais complexa, mas para quem está assistindo é bom demais. Esse 4-2 do Vasco foi maravilhoso, talvez um dos principais jogos do campeonato, ou dos mais emocionantes, porque a gente está tratando ali de um clássico, uma rivalidade regional, de um Vasco que se remontou nos últimos tempos aí para tentar se escapar do rebaixamento, né? O Vasco que vem da Série B e que está tentando escapar do seu 5º rebaixamento. O Vasco que é um gigante e que está sofrendo nos últimos anos aí com constantes problemas financeiros, administrativos, políticos, blá, blá, blá. E o Fluminense tá numa outra pegada, né? Tá com o dinizismo, tá com o técnico da seleção se dividindo, né? Isso pode atrapalhar em determinado momento, acho que não teve a ver, tá? Acho que o Vasco teve muito mais méritos do que o Fluminense deméritos, embora um erro individual do André, né, que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o Vasco mereceu a vitória e não vou aqui só colocar na conta de que o Fluminense não jogou legal e estava desfocado. Não, o Vasco mereceu o resultado. Mas esse Fluminense está na semifinal da Libertadores, vai jogar contra o Inter agora, sem ser nessa semana, na outra. Então assim, tá buscando uma vaga no G4, o Vasco não, o Vasco tá desesperado e tava passando no primeiro turno por aquele processo do time que vai cair, em que nada dá certo. Aí tem aquela vitória sobre o Grêmio, né, na estreia do Verratti, que é um cara assim, que chegou chegando, né? Ele é muito interessante, esse centroavante, cara, porque ele atrai a marcação, ele briga com todo mundo lá atrás, ele é inteligente para jogar, além dos outros reforços que o Vasco foi contratando e encorpando o time, né? E esse Gabriel Peck é um jogador muito interessante, né? Impressionante como ele tem estrela, ele tem frieza, ele sabe o que fazer com a bola e ele aproveitou e marcou 2 gols para dar vitória para o Vasco. Vamos começar do começo, porque tem uma grande jogada do Rossi, cara. O Rossi é um maluquinho, assim, ele já jogou no Vasco, ele já jogou no Bahia, ele já jogou no Inter. E eu acho ele interessante, assim, porque é aquele atacante de lado que disputa cada bola por um prato de comida, às vezes ele passa um pouco do ponto na disputa, na briga, na reclamação e tudo mais, mas ele, cara, o drible que ele deu no Marcelo foi constrangedor. Um drible muito rápido, seco pelo lado direito, um cruzamento, e o Bruno Praxedes, que não estava bem no Bragantino, foi uma grande compra do Bragantino sobre o Inter, né, para levar o moleque de lá, hoje já nem tão mais moleque assim, e no Vasco contestado e tal, cabeceou como manda o figurino, né? No meio da área, um testaço de cabeça, um belíssimo gol do Vasco, mas tem na origem uma reclamação de falta no Cano. E aí é curioso, né, porque quando o jogador toca na bola, ele realmente atinge a bola. Só que aí o pé esquerdo dele atinge o calcanhar do Cano, que depois postou nas redes sociais aí o seu calcanhar sangrando e tal, então teve falta, né? A gente tem que falar aquilo que a gente vê. Não é só pela consequência, mas também é pela consequência, né? Ele toca a bola com a perna direita, mas a perna esquerda atinge o Cano e tira o Cano da jogada.
Então, o VAR teria que ter analisado uma falta na origem e não acho que isso, e aí é achismo realmente, porque a gente nunca vai saber o que aconteceria depois caso isso não fosse, se o gol não fosse validado. Mas acho que o Vasco venceria de toda forma. De qualquer maneira, a gente tem que registrar aqui que foi um erro da arbitragem. No que diz respeito ao campo, acho que o Rafael Claus trabalhou bem, né? Mas o VAR tem a obrigação, né, de analisar as imagens na origem dos gols. Só que aí o Marcelo, que, não digo falha, né, mas ele tomou um drible desconcertante, né, nesse primeiro gol do Rossi, faz um golaço, uma pintura com a assinatura do Marcelo, né? De perna esquerda, a bola colada no pé dele, assim, dentro da área, ele recebe e chuta no ângulo para empatar o jogo. E esse foi o legal do jogo, né? Essa alternância de placar, de resultados e tal. O Vasco, na verdade, nunca esteve atrás, mas o Fluminense, por 2 momentos, conseguiu buscar o empate. Vem o Marcelo, empata o jogo, e aí começa o segundo tempo, o Verratti faz o 2-1, e em seguida o Fluminense empata de novo, e, cara, o passe do André é qualquer nota. E é curioso, né? Porque o André, ele é determinante na vitória do Vasco, né, na derrota do Flu, o grande jogador André, mas o passe que ele dá no segundo gol, no gol de empate, ele rasga a defesa do Vasco, achando o Guga lá pelo lado direito, e o Guga inteligentemente cruza para trás. E aí estão chegando 2 jogadores, né? O Cano e o Lima. O Lima toca para o gol para fazer o segundo gol do Fluminense. Início do segundo tempo. Aí entra o Gabriel Peck. E aí, cara, uma bola recuada. Na verdade, teve um lance antes, que agora eu não tô lembrando se é antes ou se é nesse gol que o Zé Gabriel, que adora, né? Se lançou pro ataque, mas eu agora não tenho certeza. Eu só sei que a bola chega no André, e o André tá com o Guga aqui, eu não sei se ele vai recuar pro Guga, se ele vai tocar pro Guga, se o Guga não errou também a leitura da jogada, mas eu não vou tirar aqui, obviamente, o erro do André, porque o André ele se precipita, né? Ele dá o passe curto, o Guga passa por ele e o passe fica entre o André e o Fábio. E aí chega o Gabriel Peck na frente do goleiro e pá, 3-2. E depois, num levantamento, uma cabeçada maravilhosa do Verratti, né? Tuf, o Gabriel Peck faz o 4º. Grande vitória do Vasco. Um Vasco que competiu, que foi inteligente, que foi superior ao Fluminense e que entendeu que precisa reagir no campeonato. Já vinha evoluindo em termos de desempenho nos últimos jogos. Faltava aquele resultado, faltava aquela vitória, faltava aquele algo a mais para dizer, cara, dá para escapar. Porque a cada rodada, no primeiro turno, a gente olhava e falava, o Vasco já foi, o Vasco já rebaixou. Agora eu já não acho tanto assim. O Vasco tem um jogo a menos, ele está em 18º, 20 pontos, o Santos tem 21, e o problema é que do 16º para cima deu uma desgarrada. São 5 pontos do Goiás para o Vasco, né? 4 pontos para o Santos. Ou seja, nenhuma vitória tira o Santos, por exemplo, da zona do rebaixamento. Agora, o Vasco tem um jogo a menos. Então, teoricamente, ele vencendo esse jogo, ele estaria a 2 pontos de sair da zona. E o jogo acho que é contra o América ou contra o Coritiba. Agora me fugiu. Mas tem um jogo a menos e tem essa evolução, essa confiança adquirida no jogo de hoje e uma possibilidade aí do Vasco poder escapar com os reforços contratados, trabalho do Ramon Dias e depois dessa vitória sobre o Tricolor. O Fluminense perdeu o John Arias machucado aos 36 minutos do primeiro tempo. E preocupa, evidentemente, como eu disse, pensando na Libertadores. Mais do que isso, preocupa porque o Fluminense vive aquela instabilidade do time que está nas Copas e que no Brasileiro tem um desempenho legal, ok, mas não consistente. Então, o Fluminense, a minha preocupação como secador do Inter, né, é que o Fluminense é um time, às vezes, não sempre, às vezes inconstante. É um time que pode estar num dia de Manchester City e meter 5 no seu adversário, ou pode dar uns vacilos, uns apagões aí e tomar 4 gols do Vasco, né? Que pode acontecer. Então, assim, o Fluminense preocupa pela lesão do Arias, mas também para que ele entre com mais competição. Acho que o Marcelo é um cara importante nisso, o Cano também se transforma em jogo de Copa, então acho que o Fluminense tem bons jogadores para dar uma animada assim, nesse confronto contra o Inter e também, evidentemente, não descuidar do brasileiro, porque pode ter ali uma vaga na Libertadores dependendo do que acontecer. O que vocês acharam do jogo? Achei jogaço, cara. Gostei muito de assistir e tô torcendo aí de verdade para que o Vascão se recupere e possa escapar de mais um rebaixamento. E aí o seguinte, cara, o Vasco
O Vasco tá jogando um futebol que é para escapar. A minha pergunta é: Santos e Corinthians? Então, comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!